Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso curso e agora a gente vai finalmente começar a falar um pouco sobre estatística inferencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como quantificar incertezas, algumas coisas básicas sobre inferências e a gente vai falar de duas medidas que são Dedecoin e erro padrão, que são medidas que servem para quantificar essas incertezas. O material, como sempre, está aí para vocês baixarem na descrição do vídeo. E vamos começar com um problema que a gente tem quando faz análise estatística na linguística ou em outras áreas, que é o fato da gente usar uma amostra, mas querer investigar sempre uma população, tá? Então, quando a gente realiza uma pesquisa, isso já foi falado lá no começo do nosso curso, a gente quer saber se a gente pode generalizar os dados de uma amostra para uma população. Para isso tem todo um cuidado de coletar uma boa amostra, que não tenha nenhum viés, né? Isso já foi discutido, a gente não vai tratar disso aqui, mas mesmo que a gente selecione uma amostra sem nenhum viés, a gente quer saber se a partir dos dados de 30 pessoas, de 50 palavras, enfim, de um pequeno conjunto de textos, eu poderia generalizar aquele achado para toda uma população. Quando nós estamos fazendo inferência, a gente usa estimadores da amostra para inferir os parâmetros de uma população. Para pegar um exemplo que a gente tem usado aí ao longo dos nossos vídeos, né, aquele conjunto de dados SPLEX, se a gente pegar a média das notas de concretude de nomes e verbos, a gente vê que os nomes têm uma média um pouco maior, 4,23 contra 3,84. Será que eu posso afirmar que as notas de concretude dos nomes são maiores que as notas dos verbos na população? Eu sei que para mim a amostra é maior, mas será que na população de nomes e verbos do espanhol essa diferença se mantém? E se mantém nesse padrão que a gente tá vendo aqui, com essa diferença? Quando eu posso dizer que há uma diferença entre a média de nome e verbo? Aqui, 4,23, 3,84 é uma diferença até grande, né? Mas e se fosse 4,23 versus 4,30, né? 0,07 de diferença. Será que eu conseguiria dizer que são diferentes? Ou, na verdade, é quase um empate ali? Quando eu posso dizer que há uma diferença? A inferência estatística ajuda a gente a fazer isso. A rigor, eu não tenho como saber se eu estou correto sobre o parâmetro de uma população. Eu não tenho como saber, por exemplo, a média dos nomes, da média de concretude dos nomes de espanhol, a média de concretude dos verbos de espanhol. Não tenho como ter uma certeza sobre os parâmetros dessa população. Assim como eu não tenho como ter certeza que falantes do português processam uma estrutura sintática mais rápido do que outra estrutura sintática, a menos que eu fizesse esse experimento com todos os falantes de português que existem, que seria impossível, né? Então, a rigor, eu não tenho como estar correto sobre os parâmetros de uma população, sobre a sua média, o seu desvio padrão, por exemplo, mas a estatística inferencial apresenta algumas ferramentas para quantificar a nossa incerteza. Então, sempre que a gente está fazendo estatística, a gente está apostando na nossa incerteza. Eu estou dizendo, olha, eu tenho esses resultados e eu estou associando a eles esse grau de incerteza aqui, tá? Então, é sempre bom a gente ter em mente que quando a gente tem uma amostra, a gente tem um estimador daquela amostra, uma média daquela amostra, por exemplo, e a gente está quantificando a nossa incerteza de saber quão bem aquela amostra representaria o parâmetro de uma população, certo? Vamos tentar deixar isso mais concreto. Vamos pensar num exemplo prático para tentar entender o que é quantificar incerteza, tá? E aqui eu estou usando incerteza como um sentimento mesmo, tá? Eu sinto que eu posso confiar nessa medida, eu não sinto que eu posso confiar nessa medida. Como é que a gente percebe isso sem estatística, só olhando a distribuição dos dados, tá? Então vamos considerar um experimento que é o seguinte: eu tenho dois métodos de ensino, A e B. E eu acho que um dos métodos é melhor que o outro. Eu acho que um desses métodos é melhor que o outro. Se eu usar esse método, as pessoas vão aprender mais.
eu tenho uma amostra de N estudantes em cada grupo. Um grupo que vai receber o ensino com o método A e um grupo que vai receber o ensino com o método B. A média do grupo A numa prova, tá? Então a minha hipótese de pesquisa é que um dos métodos é melhor. A minha hipótese experimental é que a média dos grupos numa prova, né, o grupo que teve aula com o método A, vai ser diferente do grupo que teve aula com o método B. O pessoal que teve aula com o método A tirou 400 pontos numa prova que a pontuação ia de 0 a 1.000, e o pessoal que teve aula com o método B tirou 525 pontos. Então, o pessoal do método B foi melhor. Mas dá para dizer que existe uma diferença entre esses dois grupos? Será que eu posso generalizar esse achado para a população? Quer dizer que sempre que eu usar o método B, eu tenho uma chance de que esses alunos vão se sair melhor numa prova? Eu tenho então que a média de A da minha amostra foi menor que a média de B. A nossa pergunta é: quão certo eu estou de que a média de A da população A, das pessoas que têm aula com o método A, é diferente da nota do método B, da população de pessoas que têm aula com o método B, tá? Eu tenho pelo menos três ingredientes que afetam essa nossa certeza e que a gente vai sentir agora vendo 3 gráficos. Vamos supor que eu fiz esse experimento em 3 realidades paralelas diferentes, tá? Nessa primeira realidade aqui da amostra 1, essa da amostra 2, essa da amostra 3. Nos 3 casos, nessas 3 realidades, eu tive uma diferença entre método A e método B, a média de 400 para 525, uma diferença de 125 pontos. A média está representada por esse triângulo vermelho aqui no meio, tá? Então, nas 3 amostras, a diferença entre as médias é exatamente igual. Então, a diferença entre as médias vai ser igual para a amostra 1, para 2 e para 3. Cada ponto preto desses é um participante. Então, aqui a gente tem 100 participantes que fizeram esse experimento da amostra 1 no grupo A, 100 no grupo B. Na amostra 2 também foi 100 no A, 100 no B. Na amostra 3 foram 2 no A e 2 no B. A gente vê aqui que na amostra 1, os participantes estão todos bem concentradinhos aqui em torno da média, né? Na amostra, tanto no método A quanto no B. Na amostra 2, eles estão mais espalhados ao longo dessa média. E na amostra 3, tá espalhado aqui no B, mas é difícil falar em espalhamento porque são só 4 pontos, né? 2 em cada grupo. Agora, imagina que você tem esse resultado. O grupo B foi melhor que o grupo A e você fala, bom, vou vender isso em escola, falar que o método B é melhor, eles têm que comprar esse método e usar e tal. E aí você vai lá bater na porta do diretor e tentar vender esse método B para ele. E você mostra um desses 3 gráficos. Qual desses 3 gráficos você acha que o diretor vai olhar e falar, nossa, o B realmente melhora a nota dos alunos? E qual deles você acha que ele vai olhar e falar, bom, mas não dá para confiar muito nesses dados que você coletou? Eu estou usando incerteza aqui com um sentido bem amplo, assim, um sentimento que a gente tem quando olha os dados sem quantificar nada por enquanto. Pensem aí, deem uma pausa no vídeo e pensem, vou contar aí até 3, e aí eu dou a resposta que as pessoas costumam me dar quando eu mostro esses gráficos, né? 1, 2, 3. E o pessoal costuma dizer o seguinte, olha, eu não confio muito nessa amostra 3, né? Esse aqui é o que dá mais incerteza para as pessoas de que o método B é maior que o A. E geralmente elas argumentam essa incerteza, falando que essa incerteza é muito alta, dizendo o seguinte, tem só 4 participantes, né? São 2 só em cada grupo. O que me garante que esse cara aqui do grupo B não é super inteligente, não tá subindo a nota lá para cima, né? Desse grupo, sei lá, não dá para confiar num experimento só com 4 pessoas. Então eu não confiaria que tem uma diferença entre 400 e 525 com base só nesse resultado, é o que as pessoas costumam dizer. Já na amostra 1 e 2, as pessoas costumam confiar um pouquinho mais, só que parece que a certeza é maior de que há uma diferença, né? Ou, dizendo de outra maneira, a incerteza diminui, mas na amostra 1. E geralmente a argumentação é a seguinte, olha, eu consigo ver aqui que o grupo A, né,
esse pessoal, todo mundo desse pessoal tem nota menor do que todo mundo do grupo B. A dispersão dos dados é muito pequena dentro de cada um dos grupos e está marcando uma diferença bem grande entre dois grupos aqui, entre a performance desses dois grupos. Enquanto na amostra 2, de fato eu vejo que as maiores notas, né, foram obtidas pelo pessoal do grupo B. E as menores notas foram obtidas pelo pessoal do grupo A. Mas você tem um monte de aluno que teve a mesma nota, né, eles tiveram as mesmas notas estando no grupo A ou no grupo B. Então, geralmente as pessoas dizem o seguinte, não acho que tenha uma diferença aqui, porque esse N é muito baixo, o número de participantes é muito baixo. Acho que tem uma diferença aqui, porque a distribuição tá bem concentrada, você tem uma baixa dispersão entre os grupos, dentro dos grupos. E aqui pode ser que tenha uma diferença, porque você tem uma diferença de média, mas, por outro lado, a dispersão ela é grande, então não tenho tanta certeza assim, tá? Então, eu consigo ver 3 ingredientes aqui que estão mexendo com a minha incerteza. A diferença entre as médias, obviamente, se eu vejo uma diferença entre 400 e 525, isso vai me parecer maior do que uma diferença entre 502 e 503. A dispersão dos dados e o tamanho amostral. E esses 3 ingredientes, eles são a base de algumas medidas que a gente costuma reportar em artigos científicos, costuma colocar nas nossas teses, que servem para quantificar a nossa incerteza. Então, eu não apresento só assim, essa é a minha amostra, essa é a minha média, mas eu apresento algumas outras medidas que dão para o meu leitor qual é a incerteza associada a essas medidas que eu tenho a partir da minha amostra. Obviamente, o meu leitor já tem uma noção disso vendo a distribuição dos dados e por isso é muito importante a gente fazer uma boa visualização e investir nos gráficos que a gente mostra quando a gente publica um artigo, né? Veja que aqui é muito importante eu mostrar a distribuição dos dados e não colocar só a média. Mas além dessa visualização gráfica, a gente também tem algumas dessas medidas sobre as quais a gente vai falar aqui. Então, para começar, vocês podem importar aí as amostras 1, 2 e 3, né, para acompanhando o tutorial. Acompanhando esse tutorial, vocês têm essas 3 amostras. E vamos inspecionar essas amostras, né? Só a amostra 1, só para vocês verem o que tem dentro de cada um desses conjuntos de dados. Vocês têm lá método, vai ser uma coluna indicando se é método A e B, e notas, com a nota de cada participante, tá? Então, são 200 participantes, 100 para A, método A, e 100 para método B, nas 2 primeiras amostras, e 4 participantes, 2 para método A e 2 para método B, na terceira amostra, ok? A primeira pergunta, será que os 125 pontos de diferença são muito ou são pouco? Será que quando eu falo 125, isso significa que essas médias estão bem diferentes ou elas estão muito próximas? Percebam que isso é mais ou menos a mesma coisa que perguntar se o efeito de x sobre y é grande ou pequeno, porque aqui afinal o nosso x é método e o nosso y é a nota. Então quando eu estou perguntando, será que a média do grupo A é uma diferença de 125 pontos entre a média do grupo A e a média do grupo B, é pouco ou muito? Eu estou perguntando, será que o efeito de método sobre nota é grande ou pequeno? Tá? Isso depende de algumas coisas. Uma dessas coisas é a escala. 125 pontos numa escala que vai de 0 a 1000 é diferente de 125 pontos numa escala que vai de 0 a 1 milhão, obviamente. E também depende da dispersão dos dados, como a gente viu ao comparar, por exemplo, a amostra 1 e a amostra 2. Parece que esses 125 pontos fazem muito mais aqui, ou dizem muito mais de uma diferença que eu tenho na amostra 1 do que numa amostra 2. E aí seria muito legal se, em vez de eu ficar falando 125 pontos, né, em vez de eu tratar essa diferença só pelo valor bruto, eu tivesse um score, uma medida padronizada que me diga essa diferença é grande, essa diferença é pequena, essa diferença é minúscula, né? E é justamente, aqui a gente está falando do tamanho do efeito de x em y. Como x
influencia Y. A gente tem algumas medidas padronizadas que mostram como X influencia Y, que a gente já viu aqui nesse curso. O R ao quadrado, que é o valor que vai de 0 a 1, né, que nos diz o quanto daquela nossa variável resposta é explicada pelo modelo. O R de Pearson, que é a correlação, aquele índice de correlação que vai de menos 1 a 1. Menos 1, correlação negativa perfeita, 1, correlação positiva perfeita. Também é uma medida padronizada, certo? E aqui a gente vai conhecer mais um, que é o D de Cohen, que é o tamanho do efeito quando queremos comparar médias, né? Nesse caso, a gente está falando da variabilidade dentro do modelo estatístico. Aqui a gente está falando da relação entre x e y, quando x e y são numéricos contínuos. E aqui eu estou falando do efeito de x em y, quando o x é categórico e o y é contínuo, né? Ou seja, quando a minha variável preditora é categórica. Então, eu estou comparando, por exemplo, duas médias, tá? Vamos ver a fórmula do D de Cohen, não para decorar, mas para entender o que está rolando aqui. Como sempre, quando a gente faz uma padronização de algo, de um conjunto de dados que a gente vê essa divisão pelo desvio padrão de alguma coisa, né? Nesse caso, esse S é o desvio padrão ponderado entre duas amostras, entre o grupo A e o grupo B, por exemplo. Então, para calcular o D de Cohen, eu teria a média amostral do grupo A menos a média amostral do grupo B dividido pelo desvio padrão ponderado entre essas duas amostras. É menos importante que vocês lembrem essa fórmula de cabeça e mais importante que vocês percebam que 2 daqueles 3 ingredientes atuam no D de Cohen. Diferença entre as médias e a dispersão dos dados, né? A diferença entre as médias é dada aqui no numerador e a dispersão é dada aqui no denominador. E aí, obviamente, isso tem efeitos muito práticos. Quanto maior a dispersão dos dados, menor vai ser esse valor do D de Cohen. Quanto menor a dispersão dos dados, maior vai ser esse valor do D de Cohen. Vamos calcular esse D usando uma função que tem um pacote aqui do R, que chama F-size, né? Effect size ou tamanho do efeito. Vocês vão ter que baixar esse pacote com o install packages, que vocês já sabem usar, e aí carregar aqui na biblioteca. E a função é Cohen.d. Né? Percebam que a sintaxe é a mesma que a gente usa para modelo linear, certo? Por quê? Estou querendo ver notas em função de método da amostra 1. Vou calcular aqui da amostra 1 primeiro, tá? E aí ele me dá aqui várias informações. Ó, ele fala de intervalo de confiança, que a gente vai ver só no próximo vídeo, e ele dá o estimador aqui do D, né, o D de Cohen, que é menos 6,1, e ele fala que isso é grande, large. Então, o tamanho do efeito, a diferença entre as médias é classificado como grande para essa nossa amostra 1. Para a amostra 2, lembra que a amostra 2 tinha um desvio padrão maior. Faço a mesma coisa, só que para a amostra 2, percebam que o D de Cohen também é classificado como large, mas é um valor muito menor, 0,9. Em vez de ser menos 6,1, é menos 0,9. E aí isso mostra aquilo que eu falei antes, né? Que com essa fórmula a gente percebe que quando eu aumento S, que é o caso da amostra 2 em comparação à amostra 1, eu diminuo esse D de Cohen. Quando eu aumento a diferença entre as médias, eu aumento tal D de Cohen. Então aqui é mais importante que vocês percebam que daqueles 3 ingredientes, o que está em jogo aqui para determinar esse D de Cohen é a diferença entre as médias, e o efeito que X tem em Y e o desvio padrão que está aqui embaixo. E quais são os valores do D de Cohen? Ele vai de menos infinito a mais infinito, né? Ele não tem um limite, mas por padrão na área, a gente tem essa tabelinha aqui, que eu vou colocar essa referência aí na descrição do vídeo. Você tem o tamanho do efeito, ele é tido como muito pequeno, em valores que vão até 0,01 ou menos 0,01, tá? Pequeno, a partir de 0,2 ou menos 0,2. Médio, para 0,5. Grande, a partir de 0,8. Muito grande, 1,20. Enorme, a partir de 2.
Tem essa tabela que é de 2009, o próprio Cohen, quando delimitou esses parâmetros, era um pouquinho diferente a distribuição aqui, isso vocês acham até na Wikipédia, se procurarem, mas é só para vocês terem uma ideia da nomenclatura que o pessoal costuma usar. Mas é importante a gente perceber que, assim como para o R, da correlação, né, de Pearson, que vai de -1 a 1, e para o R ao quadrado, que vai de 0 a 1, a gente pode ter um valor de D que é considerado pequeno, ou até muito pequeno, mas é significativo, né? Lembra que o R que mostra a correlação, por exemplo, que vai de -1 a 1, você pode ter um R de 0,1, ou seja, ele é baixo, a correlação é baixa entre aquele X e aquele Y, mas aquilo pode ser significativo, ou seja, aquilo pode ser útil para explicar, né? Aquele X pode ser útil para explicar aquele Y, certo? Então, falar que é muito pequeno, médio, grande aqui, não diz muita coisa sem outras medidas que a gente vai ver nos próximos vídeos, ok? Mas quando pedirem um D de Cohen para vocês, é isso aqui que vocês têm que dar. E para mostrar por que ele não é perfeito, por que ele é só uma de muitas medidas que a gente tem que reportar, vamos dar uma olhada no D de Cohen para a nossa terceira amostra. Lembra que a nossa terceira amostra tinha só 4 participantes e ela é a que deixa a gente mais incerto sobre a diferença entre as médias, né? Se eu olho aqui o D de Cohen, eu faço aqui o mesmo que eu fiz para as outras amostras, eu faço para a amostra 3, eu vejo que é 1,2, ele também é tido como grande, e ele é inclusive maior que da amostra 2, que nos dá uma incerteza muito menor. O D de Cohen da amostra 2 era menos 0,9, e aqui é menos 1,2. Então, se eu olho só o D de Cohen, sem ver gráfico, sem ver outras medidas, eu posso achar que esse efeito aí na amostra 3 é maior do que na amostra 2. Mas eu não tenho a noção de que a minha incerteza com a amostra 3 é muito maior. Como a gente pode ver se pegar aqui de novo, né, esses gráficos. Isso aqui me dá uma incerteza muito maior do que isso aqui. O que eu posso fazer então? Eu posso usar uma outra medida, reportar uma outra medida que quantifica a nossa incerteza, que leva em conta o ingrediente tamanho amostral, né? Lembra que o D de Cohen estava levando em conta, e assim como o R também, leva em conta a dispersão dos dados e o efeito de X em Y, mas desconsidera o tamanho amostral, ou não considera tanto, na verdade, o tamanho amostral. Aqui a gente tem um exemplo que eu peguei do livro do Bodo Winter, que eu já recomendei aqui algumas vezes, em que ele faz uma correlação perfeita. Então, se vocês fizerem a correlação, vai ver que o valor vai dar 1, entre um x e y que ele criou, tá? Então, aqui, o x é um vetor com os valores 1 e 2, o y é um vetor com os valores 2 e 3. Eu represento isso aqui nesse gráfico, tá? Então, aqui eu tenho o ponto que no x é 1 e no y é 2, que é esse primeiro ponto aqui, né? 1, 2. Um segundo ponto, em que eu tenho 2 e 3, que é esse ponto aqui. A correlação, se eu mandar fazer um gráfico, um modelo disso aqui, ele vai fazer, como são só 2 pontos, ele vai simplesmente fazer uma reta unindo um ponto ao outro, né? E aí a gente vê que o resíduo é 0, né? O nosso valor observado está em cima do valor previsto. E a correlação aqui é positiva e é 1. Lembrando que essa correlação, esse R, é uma medida do tamanho do efeito de X em Y também, assim como o D de Cohen. Então, eu também tenho um índice que mostra um efeito muito grande de X em Y, mas também só 2 pontos que mostram que, bom, eu não vou confiar numa correlação que só tem 2 pontos, certo? Então, convém reportar sempre o tamanho do efeito, também com outras medidas que sejam sensíveis ao tamanho amostral. Uma dessas medidas é o erro padrão, também chamada de Standard Error, né, que é o termo em inglês, a gente costuma abreviar como SE. Uma das fórmulas para o cálculo do erro padrão é essa aqui que vocês estão vendo. Eu falo uma das fórmulas, porque obviamente se você está calculando o erro padrão de média ou de um coeficiente de um modelo é um pouquinho diferente, mas é possível extrapolar para outros contextos que o fato de o erro padrão depender de uma divisão da dispersão dos dados pela raiz quadrada do n, ou seja, do meu tamanho amostral.
quanto maior o meu tamanho amostral, ou seja, quanto maior o número que eu coloco aqui no denominador dessa equação, menor vai ser o meu erro padrão. Esse erro padrão, quanto menor ele for, mais precisa é a estimativa do parâmetro da população, ou seja, maior a certeza que eu tenho da estimativa do parâmetro da população. Então, se a gente olhar aqui para os dados que a gente tinha, na amostra 1 era 4,6, então seria como dizer que, bom, deu lá uma média de 400 para o grupo A, mas poderia ter sido 404 ou 396, né? Tá dentro desse mais ou menos. Para a amostra 2, deu 400 também para o grupo A, mas poderia ser 410, 390, ok? Para a amostra 3, deu 400 para o grupo que teve aula com o método A, mas poderia ter sido 455 ou 355. Percebam, então, que eu estou mais certa dessa estimativa com a minha amostra 1 e menos certa com a minha amostra 3. Por que isso acontece? Bom, a amostra 3 tem esse valor super alto de erro padrão porque o N é muito baixo. Se a gente voltar aqui na nossa fórmula, como esse valor é muito baixo, quando a gente tem um valor menor, nessa posição aqui numa divisão, o meu cálculo final vai ser maior, certo? Se eu comparar a amostra 1 com a 2, eu vejo que a 1 é menor, por quê? Porque a dispersão da amostra 2, que está aqui em cima, na minha fórmula, é maior para a amostra 2 do que para a amostra 1. Então, com isso, a gente vê que entra em jogo a dispersão e o tamanho amostral como ingredientes para quantificar as minhas incertezas na forma de um erro padrão. Resumindo o que a gente viu nesse vídeo, quando a gente faz estatística inferencial, a gente quer generalizar os achados de uma amostra para a população, a gente nunca está certo sobre os parâmetros de uma população, eu nunca posso pegar a minha amostra e falar porque a minha média é essa, a média da população também é essa. E por isso a gente, como não pode estar certo, a gente tem que quantificar quão incertos nós estamos. Então a gente quantifica a nossa incerteza sobre os estimadores a partir de algumas medidas. Aqui a gente viu erro padrão e o D de Cohen, e a gente percebe que essas medidas se baseiam em alguns ingredientes que intuitivamente mexem com a nossa incerteza. Aqui, nesses exemplos que a gente viu, são a diferença entre as médias, a dispersão dos dados e o N, o meu tamanho amostral. A gente volta no próximo vídeo ainda falando sobre quantificação de incertezas, mas dessa vez falando de intervalo de confiança. Até lá!